você. O que a gente vai trabalhar agora? A gente vai trabalhar um bloco bem legal de exercícios. Exercícios do quê, Evandro? Cara, a gente vai trabalhar exercícios do direito penal como um todo e você vai ver que a parte geral do direito penal, ela faz referência por várias vezes à parte especial, porque você lembra, a parte geral não trata de crime, a parte geral trata da conduta e de como o crime vai se portar com o ser humano. E o crime, ele é tratado do artigo 121 até o 359H e nas legislações extravagantes, que recebe também o nome de legislação o quê? Especial. Então não vou perder tempo não. Vamos acompanhar já as questões e eu vou dando a solução dela aqui para você, porque fazer exercício é a segunda escadinha, é fundamental. Acompanha comigo aí na tela a primeira questão. Será submetido ao Código Penal brasileiro o agente, brasileiro ou não, que cometer, ainda que no estrangeiro, crime contra a administração pública, estando a seu serviço, ou cometer crime contra o patrimônio ou a fé pública da União, de empresa pública ou de sociedade de economia mista? A circunstância de a conduta ser lícita no país onde foi praticado ou de se encontrar extinta a punibilidade será irrelevante para a responsabilização penal do agente no Brasil. Olha, está correta essa questão, ela está dentro do artigo 7º, inciso 1, ou seja, é o princípio da extraterritorialidade de lei. Ali está lá, crimes contra a vida e a liberdade do presidente da República, crimes contra a administração pública e a fé pública, todo aquele rol que você vê ali no artigo 7º, 1, é chamado extraterritorialidade incondicionada, independente de ser cometido no país estrangeiro, de ser punido lá, de o cara já ter sido punido ou condenado lá, a lei penal brasileira sempre vai se empregar nessas situações descritas no 7º, inciso 1. Tranquilo? Muito boa a questão, estava certinha. Vamos para a próxima. Conflito aparente de normas penais podem ser solucionados com base no princípio da consunção ou absorção. De acordo com esse princípio, quando um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime, aplica-se a norma mais abrangente. Por exemplo, no caso cometido de crime de falsificação de documento para a prática do crime de estelionato, sem mais potencialidade lesiva, este absorve aquele. Bem, olha só, o que ele está tratando aí? Princípio da consunção, conflito aparente de normas. O legal é que ele trouxe uma coisa que está até simulada. Olha que legal. O que trabalha o princípio da consunção? Quando um crime ele é meio necessário para que o fim aconteça, mas na finalidade é um crime menos grave sendo absorvido por um crime o quê? Mais grave. Tá aí o princípio da consunção. Evandro, você dá um exemplo mais prático, um exemplo mais fácil para eu pegar, sem ser esse esqueminha aqui? Olha só, quando o A faz um disparo de arma de fogo no B, você já reparou que antes do tiro matar o B, o tiro vai ter que entrar pela pele? Vai. Entrou, já encostou, já está lesionando a integridade física ou a saúde de outro. Ou seja, o meio, que é a lesão corporal para chegar na morte, deveria ter dois crimes. Crime de lesão corporal do 129 e o artigo 121, a morte. Mas, no caso concreto, o Código Penal diz, olha, o crime mais grave, que é o fim, vai absorver o quê? O crime menos grave, princípio da consunção. Nesse caso concreto aí, trabalha os crimes contra a fé pública, muito legal, porque fala o seguinte, quando o crime de falsificação de documento é usado como meio para o estelionato, por ele fica absorvido. Ou seja, o estelionato ele tem uma regrinha simples, ó, o que é o estelionato? Que é o artigo 171 do Código Penal. O estelionato ele trabalha assim, são 3 polos. Alguém levou vantagem, olha só, alguém tomou prejuízo e para isso usaram uma fraude. Pronto, o nome do crime é estelionato. Exemplo, Evandro, eu chego num lugar e eu apresento uma documentação falsa e eu consigo levar para minha casa vários DVDs. Eu levo uma caixona de DVD e dou um nome falso lá e nunca mais entrego. Eu levei vantagem, causei prejuízo nessa pessoa e eu usei para isso uma fraude. Evandro, qual foi essa fraude? Foi o falso. O que é o falso? Nesse caso, o uso de documento falso. Se você for ver, falsificar documento é um crime. Usar documento é outro crime. E estelionato é outro crime. Só que esse falso, o cara produziu o documento, usou o documento para uma finalidade que foi o quê? Que foi o estelionato. Ou seja, o meio que foi o crime de falso vai ficar absorvido por quê?
pelo fim se não tiver mais potencialidade lesiva. O que é potencialidade lesiva, Evandro? Eu construí a carteira de identidade só para chegar e usar como fraude para pegar os bens. Depois eu não usei ela para outra coisa. Então vai ter só o crime de estelionato. Tranquilo? Tá aí a questão, inclusive estava simulada. Vamos para a próxima. No que diz respeito ao concurso de pessoas, o sistema penal adota a teoria monista ou igualitária, mas de forma temperada, pois estabelece graus de participação do agente de acordo com a sua culpabilidade, inclusive em relação à autoria colateral ou acessória, configurada quando duas ou mais pessoas produzem um efeito típico de modo independente uma da outra. Essa questão está errada. A primeira parte está certa, a segunda está errada. Olha o que ele está tratando. Essa questão está trabalhando o artigo 29 do Código Penal. O que diz o artigo 29? Quem, de qualquer modo, concorre para o crime responde nas penas a isso combinada na medida de sua culpabilidade. Efetivamente, a teoria do CAPT é a teoria monista, igualitária ou unitária. Tá certo a primeira parte. Tá certo também que tem temperado, porque tem graus de participação. Existe a teoria restritiva de autor, que separa o partícipe do autor, tá? O autor é a teoria restritiva. Quando você pega o partícipe, é a teoria da acessoriedade limitada. E o autor e o partícipe, eles respondem na medida de sua culpabilidade. O partícipe não quer dizer que ele tem a pena mais leve, não. Ele pode, inclusive, ter a pena mais grave, de acordo com o caso concreto. O que está errado aí é dizer que existe concurso de pessoas na autoria colateral. Está errado. Autoria colateral não existe. A autoria colateral não existe concurso de pessoas. Quando elas efetivamente produzem o resultado uma independente da outra. Olha, o exemplo clássico é esse aqui, ó. Você imagina que o A se posta para matar o B. O A e o B se postam para matar o C. Só que você tem que botar o seguinte na sua cabeça. O A não sabe do B e o B não sabe do A. Os dois fazem o disparo às 12 horas do dia 10. Mas um não sabia do outro. Foi uma coincidência os dois querem matar o C. Esse estava escondido atrás de uma moita e esse aqui atrás de uma moita. O A não viu o B não viu o A. Mas eles deram um tiro. Aí presta atenção na autoria colateral. Se a autoria colateral ela funciona assim, o tiro pegou, os dois atingiram o C. A perícia vai ver, o tiro do A foi o que efetivamente matou, pegou na cabeça, provou pela perícia. O A, homicídio consumado, o B, tentativa de homicídio. Agora, na autoria colateral existe também chamada autoria incerta. Aí é o seguinte, imagina que o A e o B, os dois com a pistola 9mm, façam um disparo na cabeça do C e a munição passe direto uma pela outra dentro da cabeça do C e a perícia não consiga pegar qual dos dois que matou. E aí vai fazer o quê? Aí não tem jeito, amigo. Efetivamente houve uma morte, deveria ser homicídio consumado, mas pelo indúbio pro réu, na dúvida, absolva-se a pessoa, absolva-se o réu ou ajude o réu, os dois vão responder pela melhor pena, ou seja, vão responder pelo artigo 121 combinado com o artigo 14.2. Nada mais do que homicídio tentado, tranquilo? Então, olha só, na autoria colateral não tem concurso de pessoas, hein, meu povo? Então, a primeira parte da questão estava certa, a segunda estava completamente errada e transformou a questão logicamente errada. Vamos para a próxima. Luiz, proprietário da mercearia Pague Menos, foi preso em flagrante por policiais militares logo após passar troco para cliente com cédulas falsas de moedas nacional de 20 e 10. Os policiais ainda apreenderam na caixa de mercearia 22 cédulas de R$20 e 6 cédulas de R$10 falsas. Nessa situação, a ação praticada por Luiz, guardar e introduzir em circulação moeda falsa, configura crime único. Certinho, configura crime único, é crime de moeda falsa, meu povo, crime que tem que ler o texto de lei, tá? Tá no artigo 289, tem o fato típico, se você pegar, você vai ver lá que é fabricar moeda falsa, e você vai ver que o parágrafo 1º diz que quem introduz moeda falsa, depois de ter recebido, responde pela mesma pena. Crime único, essa conduta. Então estava certinho, se você ler o texto de lei do artigo 289, aí vai a dica. Crimes contra a fé pública, o 289, por exemplo, crime de moeda falsa, falsidade ideológica, falsidade material, esse tipo de crime você tem que dar uma lida, porque se você conhecer o texto de lei, você vai bem, tranquilo? Vamos passar para a próxima. João e Pedro ajustaram entre si a prática de um crime de furto a uma loja de produtos importados que julgavam estar abandonada. Segundo o acerto, João entraria na loja e de lá subtraria um televisor no valor de R$3.500 e retornaria ao carro em que Pedro, ao volante, o estaria aguardando. No dia do crime, 15 de março de 2004, por volta
das 11 horas da manhã, João, ao ingressar na loja, deparou-se com Maria, que lá estava sem que João ou Pedro soubesse. Antes de subtrair o televisor, João, com a intenção de matar Maria e com isso assegurar o proveito da subtração, atacou-a com uma faca e produziu ferimentos que acarretaram posteriormente a retirada de um de seus rins. Maria, no momento da investida de João, resistiu e atingiu-o com um forte soco que provocou a fratura de um dos ossos do rosto de João. Impossibilitando de prosseguir no ataque, Maria, em razão da intensa dor que sentia no rosto, João fugiu e levou consigo o televisor para o carro em que Pedro aguardava. Maria, empregada da loja, mesmo ferida pela faca utilizada por João, telefonou para a polícia, que imediatamente, da posse da descrição de João e do carro utilizado na fuga, pôs-se a procurar nas redondezas. No final da tarde, a polícia efetuou a prisão de João e de Pedro, que já tinham vendido a Carlos, sabedor da origem criminosa, o televisor subtraído da loja. A respeito da situação hipotética, julgue os itens a seguir. Bem, o que está dizendo essa salada aí para você? Essa salada está dizendo o seguinte, ó, João e Pedro se ajustaram num crime de furto. Pronto. Quem, de qualquer forma, concorre para o crime responde nas penas a isso combinado à medida de sua culpabilidade. A gente já enfiou o artigo 29 do Código Penal. Ou seja, dentro da cabecinha dos dois, o elemento subjetivo era cometer o crime de furto. Então, o Código Penal, pela teoria unitária, monista ou igualitária, manda aplicar o crime de furto nos dois. Só que, amigo, cogitação, preparação, execução e consumação. Eles cogitaram, ainda não tem crime, tem que entrar na esfera de execução. Olha o que eles fizeram. O Pedro ficou por lá de fora esperando no carro. Quem não entra na esfera de execução, quem não executa o núcleo do tipo, não está na teoria restritiva de autor. Então, Pedro ficou por lá de fora, Pedro tem que ser considerado o partícipe. João entrou para executar o núcleo do tipo, que era subtrair. Então, a princípio, ele estava no furto, que foi o que eles combinaram, o elemento subjetivo. Só que olha que legal, o Pedro não foi consultado de nada e ele queria cometer o crime de furto. O Código Penal sempre pune você por aquilo que você quer cometer. Ele vai continuar no furto. Chegou lá dentro, sem comunicar com Pedro, João deu de cara com a Maria. Aí ele mudou, ele tinha intenção de furto, juntou mais uma intenção que era o quê? Aí agora ele intentou contra a vida de Maria, mas para garantir a subtração, está no texto. Então não existe o crime de homicídio. Ali para subtrair, ele quis matar. Então, amigo, vai entrar no artigo 157, aí tem que ver o que vai acontecer. Se ele tinha intenção de matar, é latrocínio. No latrocínio funciona assim, Evandro, mas ele com intenção de matar, para poder garantir a subtração, continua no latrocínio, mas a mulher não morreu. Se ela não morreu, é latrocínio tentado. Se ela morreu, é latrocínio consumado. Pouco importa se levar ou não um bem. Na hora que ele estava indo contra a vida de Maria, Maria deu um soco em João, você viu? É lógico, Maria deu um soco em João para se defender. Estava no quê? Estava no artigo 25 do Código Penal. Ela não responde por nada na hora do soco, porque ela estava em legítima defesa. Ela usou moderadamente dos meios necessários para conter injusta agressão, atuar iminente direito seu ou de outrem. E o João vai entrar no crime de roubo, seguido de morte ou seguido de uma tentativa de morte, que recebe o nome juris de latrocínio. O Carlos, que entrou lá no final da questão, ele pegou os bens que eram produto do crime e ele era sabedor da origem do bem, ou seja, da origem criminosa. Ele entra no artigo 180, ou seja, Carlos é o receptador, receptação de produto de crime. Vamos fazer o seguinte agora vamos ver as questões suscitadas aí e a gente retorna para cá. Olha a primeira questão aí na tela. João praticou os crimes de furto contra a loja e tentativa de homicídio e lesão corporal contra Maria. Completamente errado, olha aqui, não foi nada disso. Primeiro, João não cometeu o crime de furto não, ó. João, como ele empregou violência ou grave ameaça à pessoa, subtrair coisa móvel alheia mediante violência ou grave ameaça, de qualquer outra forma reduzida a capacidade de resistência da vítima. Ele mudou a intenção dele. Então ele vai responder pelo artigo o quê? 157. Ele vai responder por roubo e não tem tentativa de homicídio e lesão corporal de jeito nenhum. É roubo no contexto, ele queria roubar e com a intenção de matar para subtrair, ele deu um disparo nela. Então ele vai responder por latrocínio. Mas você reparou que a Maria não morreu? Como ela não morreu, é latrocínio tentado. Tranquilo até aí? Então essa questão está absurdamente errada. Vamos para a próxima. João e Pedro praticaram o crime de furto em concurso de pessoas. Está errado. Por que furto em concurso de pessoas? O Código Penal diz o que aqui? Quem quis participar do crime menos grave vai responder nas penas deste crime menos grave. Ou seja, o Pedro só queria responder por furto. Pedro continua no crime de furto e como João mudou a ideia sem comunicar Pedro já no meio da execução, aqui quebrou, então não vai ter mais a teoria unitária ou monista. Vai ficar o Pedro
Pedro com furto e o João vai responder pelo roubo. Lembrando, o Código Penal só pune você por aquilo que você queria praticar. Dá uma olhada no código do artigo 29 que não tem erro. Próxima. Pedro deve responder pelo crime de furto na qualidade de partícipe e terá por isso a sua pena atenuada. Erradíssimo. O partícipe não tem que ter a pena atenuada em lugar nenhum. Ninguém falou que o partícipe tem a pena diferente do autor, não. Diz assim, quem de qualquer forma concorre para o crime, responde nas penas a isso combinada na medida de sua culpabilidade. Ou seja, vai responder na medida da culpabilidade. Os dois, se cometeram o mesmo crime, vai ter a pena em abstrato e o juiz, no caso concreto, vai analisar a participação de cada um. Mas não quer dizer que o partícipe tem a pena menos grave, não. Negativo. Então não tem nada de partícipe ter a pena atenuada. Inclusive, em alguns crimes, o partícipe pode ter a pena maior do que a do autor do crime, dependendo da contribuição dele para o crime, tá? Próxima aí. Pedro é penalmente responsável, na qualidade de partícipe, pela prática de crime contra a vida. Mais errado ainda, porque furto não é crime contra a vida, furto é crime contra o patrimônio, tá dentro do título, crime contra o patrimônio, tranquilo? Próxima questão. Caso se considere que, em março de 2005, tenha entrado em vigor uma lei que tornou atípica a conduta de furtar bens de valor inferior a 5 mil, João e Pedro não seriam beneficiados, uma vez que, ao tempo da ação, o fato foi realizado, constituiria crime. Bem, o que acontece? Quando lei nova torna atípico o fato anterior, o nome disso é abolitio criminis, da abolição total do crime. Pô, se a lei nova entrou e tirou o caráter de furto para quem subtrair coisa menor de 5 mil reais e o televisor que eles queriam subtrair era de 3.500, para o Pedro vai dar abolitio criminis, vai dar a tipicidade do fato. Mas para João não vai dar não, porque João cometeu um roubo e ali estava falando em furto, então tem dois erros. Primeiro, que a lei nova alcança. E segundo, porque no crime de furto tudo bem, falou só em subtrair, não falou nada no crime de roubo, tranquilo? Então essa questão está errada. Próxima. São 3 os sujeitos passivos do crime, descritos na situação hipotética. A loja proprietária do televisor, Maria e Carlos. Erradíssimo, amigo, erradíssimo. Tudo bem que a loja, que é uma pessoa jurídica, pode ser sujeito passivo desse tipo de crime. E também a Maria estava sendo suscetível de ser o sujeito passivo. Agora, Carlos, não, cara, Carlos não tem nada a ver. Porque Carlos, ele cometeu o crime, não é sujeito passivo, ele é ativo do crime de quê? Do crime de receptação, não desse crime original, mas porque ele pegou lá as mercadorias e sabia que era produto de crime, tranquilo? Vamos pro próximo. O Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003, prevê como crime autônomo o porte de arma branca. Tá errado, não tem previsão lá. O que é arma branca? São armas que não foram feitas para produzir lesão, mas elas eventualmente podem ser usadas. Por exemplo, existe arma própria e imprópria. A própria são armas que são feitas para produzir lesão. Uma pistola, uma calibre 12, tranquilo. O que é uma arma imprópria? A arma imprópria é arma branca. Foi uma coisa que foi feita para qualquer outra coisa que não é arma, é um utensílio, mas ele serve como arma. Exemplo, uma peixeira. Uma peixeira foi feita para destrinchar o peixe, mas o cara não pode usar ela como arma? Pode. E não tem previsão legal lá desse tipo de crime, tranquilo? Vamos para a próxima. Carlos responderá igualmente pelo furto, uma vez que aderiu à conduta praticada por João e Pedro e sabia da origem criminosa do televisor. Tá errado, porque Carlos entrou depois. Eles cogitaram, prepararam, executaram e consumaram. Acabou o crime. E ali, o que aconteceu? O Pedro cogitou, preparou, executou e consumou um crime de furto. O João foi lá, cogitou e preparou um crime de furto, na execução mudou para roubo. Então vai responder por roubo e está consumado. O Carlos entrou depois da história. Ele não participou da linha do iter criminis ou das fases do crime. Ele só pegou os objetos, sabiam da origem ilícita e comprou. Então ele vai responder por outro artigo, que é o artigo 180 do Código Penal, que é receptação. Tranquilo? Vamos para a próxima aí. Suponha-se que Carlos seja proprietário de uma loja de venda de televisores e que tenha adquirido o televisor para vender em sua loja. Então ele deverá responder pela receptação qualificada. Certinho, tá lá no artigo 180, a qualificadora que diz o seguinte: se você estiver cometendo um crime de receptação e estiver usando para isso um comércio ou qualquer situação industrial, você vai responder pela receptação qualificada. E pode, inclusive, ser o comércio informal. Por exemplo, um bazar na tua casa, qualquer tipo de coisa, você vai responder. Tranquilo? Então tá certinha. É receptação qualificada, sim. Vamos para a próxima. Uma vez que não obteve êxito em matar Maria, João deve responder tão somente pelos crimes de lesão corporal provocadas contra Maria. Totalmente errada essa questão, porque o crime é de latrocínio. Meu povo, toma cuidado. Latrocínio só funciona assim: o cara quer roubar e ele
tem a intenção de matar, mas não só para matar, ele tem a intenção de matar no contexto do roubo, para garantir o bem, ou para ficar com a coisa, ou para completar o roubo, aí é latrocínio. Se para roubar ele tiver a intenção de lesionar, ele pode vir a responder por roubo seguido de lesão corporal grave. Para ser latrocínio, ele tem que ter intenção de matar. Ali não tinha nada a ver com lesão corporal, estava tudo encaixado dentro do artigo 157 do Código Penal, tranquilo? Então essa questão está erradíssima. Vamos para a próxima aí. Maria, ao ofender a integridade física de João, agiu em estado de necessidade. Pior ainda, a questão é erradíssima. Isso aí é artigo 25 do Código Penal. O que diz lá? Quem usa moderadamente para conter injusta agressão atual iminente de direito seu ou de outro. E foi isso que Maria fez. Maria estava em legítima defesa e não em estado de necessidade. Tranquilo? Vamos para a próxima. Caso a fratura no rosto sofrida por João venha a prejudicar sua aptidão visual de modo permanente, Maria responderá pela prática de crime, uma vez que as excludentes de ilicitude só abarcam as formas simples dos tipos penais. Erradíssimo, tá? O crime é composto por fato típico, antijurídico e culpável. As excludentes de ilicitude tiram a ilicitude ou a antijuridicidade do fato, que é o segundo elemento da árvore do crime. Ali, amigo, abarca qualquer coisa, inclusive um crime de homicídio. Se você tiver no estado de necessidade, se você tiver na legítima defesa, no estrito cumprimento da via legal, no exercício regular do direito, e você cometer qualquer fato típico, por exemplo, você matar uma pessoa em legítima defesa, vai excluir a antijuridicidade, vai excluir o crime, não vai ter o crime, tranquilo? Vamos para a próxima. Se João e Pedro, no momento em que forem encontrados pela polícia, tivessem proposto ao agente de polícia responsável pela prisão o pagamento de R$20 mil para tentarem livrar-se da prisão, eles teriam praticado o crime de corrupção ativa somente se o agente aceitasse o suborno. Tá errado, tá? Corrupção ativa é oferecer vantagem indevida a funcionário público. É crime praticado por particular contra a administração em geral. Ali, amigo, já era. O simples fato de cometer o verbo oferecer já tem o crime. Se o policial não aceitar, só corrupção ativa. Se o policial aceitar, ele responde também por corrupção passiva, que é solicitar para si ou para outro, indireto ou indiretamente, até que fora da função de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar a promessa de tal vantagem. Como João e Pedro ofereceram, eles já estão respondendo pelo crime. Se o policial não aceitar, só eles respondem. Se o policial aceitar, o policial responde por corrupção passiva, que é crime diverso. Aí é a teoria pluralista do artigo 29, que o Código Penal manda, mesmo que um está concorrendo para o crime do outro, aplicar dois crimes diferentes. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Caso Pedro tivesse apenas 17 anos de idade em 15 de março de 2004, só poderia ele responder pelo crime quando completasse 18 anos e alcançasse, por conseguinte, a maioridade penal. Errado, tá? Artigo 27 do Código Penal diz o seguinte: aos menores de 18 anos não se aplica a norma penal. Artigo 26 vem e traz o sistema biológico, que é absoluto, ou seja, os menores de 18 anos estão isentos de pena e eles não podem, são considerados inimputáveis por ter menor idade. Então é absoluto. O que conta no Código Penal é o momento da ação ou da omissão. Lá tem o artigo 4º do Código Penal, que é o princípio da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja no momento do resultado. Ou seja, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão. Se ele tinha 17 anos e depois ele completa 18, já era. Se no momento que ele comete o crime ele tem 17, não responde pelo crime. Tranquilo? Essa questão aí está errada. Vamos para a próxima. Se ignorasse a origem do televisor e tivesse comprado por apenas R$500, Carlos responderia pelo crime contra o patrimônio em sua forma culposa. Está correto. Artigo 180, parágrafo 3º. Se você adquirir alguma coisa pela desproporção do preço e do valor. O que é isso, Ivan, desproporção do preço e do valor? Filho, você pode comprar qualquer coisa que você quiser pelo preço ínfimo, barato. Às vezes o cara tá doido. O cara quer te vender um televisor que ele acabou de comprar por 10 mil, ele quer te vender por 1.000. O nego passa merda na cara, o outro pula do prédio e se mata. Às vezes o cara tá ficando maluco e compra um troço por 10 e quer te vender por 1.000. Agora, você já tem que saber uma coisa. Se você tá comprando alguma coisa por um valor e o preço de mercado dele é muito maior, se você der azar e for produto de crime, você vai responder pelo crime de receptação culposa. Por quê? Porque você está agindo, você está sendo imprudente, imperito e negligente e você deveria investigar qual é a procedência porque o cara está te vendendo aquilo barato. Tranquilo? Isso o Código Penal já avisa. 180, parágrafo 3º. Vamos para a próxima aí.
No que concerne a infração penal, fato típico e seus elementos, formas consumadas e tentadas do crime, culpabilidade, ilicitude e imputabilidade penal, julgue os itens que se seguem. Considere que João, maior de 18 anos de idade, tenha praticado crime de natureza grave, sendo por consequência processado e ao final condenado. Considere ainda que, no curso da ação penal, tenha sido constatado pericialmente que João, ao tempo do crime, tinha reduzida capacidade de compreensão ou da vontade, comprovando-se a semi-inimputabilidade. Nessa situação, caberá a imposição cumulativa de pena, reduzida de 1/3 a 2/3 e medida de segurança. Você sabe onde está o erro dessa questão? Está no finalzinho. O Código Penal no artigo 26, ele determina o sistema vicariante. Não pode aplicar à mesma pessoa pena e medida de segurança ao mesmo tempo. Ou seja, se ele tinha capacidade reduzida, existe a semi-imputabilidade sim dentro do artigo 26. Vai ter reduzida a pena? Vai ter reduzida a pena, mas não pode aplicar medida de segurança no cara. Ou bem aplica medida de segurança, ou bem aplica a pena. Ou seja, o que é isso? Sistema vicariante. É impossível a aplicação dos dois ao mesmo tempo, tranquilo? Terminamos aí o bloco. Eu quero que você estuda, que você dá uma revisão, que você refaça as questões quantas vezes forem necessárias até que você esgote o seu potencial de aprendizado em cima de cada tópico que você tem dificuldade. Lembrando, estuda mais o que você sabe menos e estuda menos o que você sabe mais. É uma regra fundamental para que você vá para a escadinha do sucesso, tranquilo? Um abraço, fica com Deus e vamos para a próxima, né? Alô você!